Boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje dialoga sobre os ataques desferidos contra o direito de greve na atualidade brasileira. Como esse programa está sendo gravado na sexta-feira, dia 30 de maio, não será possível fazer a leitura das perguntas e dos comentários feitos pelo chat do programa. Eu vou apresentar os nossos 4 convidados de hoje. Em primeiro lugar, a deputada estadual do PSOL, Dani Portela. Mais uma vez, Dani, muito obrigado por ter aceitado participar desse Trilhas de hoje. É um prazer enorme estar de volta aqui, debatendo um tema tão importante para o Brasil, para os nossos estados e para o nosso país. É uma honra estar contigo de novo, Marco. Na sequência, vou fazer a apresentação pela ordem alfabética. João Vanik, que é advogado e integrante da Comissão de Direitos Sindicais da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Pernambuco. João, é um prazer recebê-lo pela primeira vez no Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu, boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês e também com as pessoas que nos verão. Todos vocês que vão nos ver, espero trazer dados práticos e o contexto que a gente vem vivenciando por aqui. Normando Rodrigues, que hoje se encontra na condição de entrevistado e não de comentarista do programa, já que é um especialista, né, nas questões relacionadas a direito de trabalho, direito de greve, direito sindical. Ele que é assessor jurídico do movimento sindical cultista. Seja muito bem-vindo, Normando. O som. Muito obrigado, Marco. Uma posição diferenciada hoje nesse episódio. Prazer revê-la, Dani. Prazer conhecê-lo, João. Prazer estar contigo de novo, Sandrão. Vamos discutir um pouco da greve, que é instrumento essencial para o avanço e construção de direitos sociais. E, por fim, Sandro César, presidente da Central Única dos Trabalhadores no Rio de Janeiro. Sandro, também pela primeira vez, é um prazer recebê-lo no Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vindo. Quero agradecer o convite a vocês desse programa que é muito bom. Sou, na verdade, alguém que assiste o programa com muita frequência. É um programa muito bom, contribui muito para o debate, para esse debate que é tão importante para a sociedade brasileira, que é como fazer avançar os direitos sociais e mantê-los, né? Nós estamos no momento de lutar para mantê-los, e com muita intensidade. Bom, Dani, eu te pediria inicialmente para retomar, foi você que é responsável por esse programa, porque no domingo passado, num programa sobre a superexploração das costureiras do Polo de Confecções de Pernambuco, foi você que levantou a bola exatamente sobre 2 greves que tinham sido consideradas ilegais aqui no estado de Pernambuco e sugerindo que fosse organizado um Trilhas para se discutir o direito de greve na atualidade. E pronto, o seu pedido foi atendido de maneira assodada, imediata, e eu gostaria que você retomasse, então, aquela tua intervenção no domingo passado para iniciar esse programa e recordar a nossa audiência do que se trata. Por favor, Dani. Primeiro, Marco, agradecer a celeridade, porque eu nunca vi uma sugestão e um pedido se transformar em uma ação tão rápida, né? Então, brevemente, em menos de uma semana, a gente está aqui debatendo um tema que é tão relevante para a classe trabalhadora no nosso país, né? Na atualidade, vários temas em relação ao mundo do trabalho têm sido retomados, como essa luta pela redução na jornada de trabalho, fim da escala 6x1. Então, tantas lutas que estão reacendendo, e a gente vê uma luta antiga, histórica, que a gente vai discutir aqui, sobre esse direito de greve que é garantido constitucionalmente, mas não foi dado de presente. Foi muita luta para que
isso acontecesse, hoje você está vendo isso ferido. O que é que me provocou? Quando a gente estava debatendo na semana passada sobre a precarização do trabalho das costureiras do polo têxtil aqui no estado, foi na semana em que 2 greves importantes aqui na cidade do Recife e no município vizinho de Olinda tinham sido decretadas ilegais. Então, nós, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, o ano passado, fizemos uma audiência pública para discutir a importância do direito de greve e a sua garantia, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, e eu queria ouvir muito o companheiro do Rio de Janeiro, mas eu creio que não seja diferente em outros tribunais, tem entendido a maioria das greves decretadas como ilegais. Tinha tido um caso muito simbólico em 2023 aqui em Pernambuco, que o Sindicato dos Professores do Estado de Pernambuco, o SINTEP, teve a decretação da ilegalidade da greve antes mesmo da sua deflagração. A greve não tinha sido sequer deflagrada e já havia uma decisão pela sua ilegalidade preventiva. Vocês já viram ilegalidade preventiva antes do ato acontecer. Então, é nesse judiciário que a gente está transitando. E na semana passada, uma greve que vinha forte do Sindicato dos Professores e Professoras do Recife foi decretada ilegal. E veja, os argumentos são os mais diversos possíveis. No caso do Recife, havia 2 argumentos que fundamentavam a decisão pela ilegalidade. Um, que não havia sido dado publicidade para todo mundo daquela greve. Veja, é um sindicato que reúne 1.500, 2.000 professores numa assembleia fácil. Botaram carro de som pela cidade, fizeram panfletaço nas escolas, comunicando para os alunos e para a comunidade escolar. Várias reportagens em toda a cadeia de jornal escrito e televisivo das principais emissoras, e o juiz disse que não havia publicidade daquela greve. Esse é o argumento para decretar a ilegalidade da greve. Então, assim, e aí na nossa surpresa, a greve de Olinda foi deflagrada de manhã e decretada à tarde a sua ilegalidade, dizendo que não se exauriu os meios de tentativa de conciliação, por argumentos distintos, sempre, às vezes olha para o estatuto e se apega a um detalhe do coro. Então, sempre vão encontrar alguma brecha, algum argumento para decretar a ilegalidade. Mas o que é que me chama a atenção? As multas, né? Então, para o descumprimento daquela decisão, multas astronômicas acima de R$100 mil, que para diária, viu? É 100 mil dia a multa. Que para um sindicato organizado, isso quebra as contas do sindicato, né? Então, manter a paralisação corre o risco de ter multa diária de 100 mil, o imediato bloqueio, porque o juiz já decreta a ilegalidade, já bloqueia as contas do sindicato para que aquela luta ela morra ali por inanição. Então, são ataques que têm vindo do judiciário a um instrumento que é muito legítimo de organização. Então, eu queria debater isso, entendendo a importância desse tema, de como a classe trabalhadora e nas suas várias categorias, elas precisam se fortalecer, se organizar para trazerem suas reivindicações, né? Então, essas 2 greves que foram decretadas ilegais, isso chamou a atenção porque foi num dia e no outro dia. E aí, quando a gente olha para o histórico das decisões no Tribunal de Justiça de Pernambuco, pasmem, né? Quase a totalidade das greves são consideradas greves ilegais. Seja na saúde, seja na educação, em qualquer área de servidores e servidoras, de trabalhadores, esse instrumento do controle do judiciário tem entrado nessa questão, dessa seara da garantia do direito de greve, né? Então, vamos debater esse tema. Eu fui motivada por essas decisões e que ferem, inclusive, convenções da OIT, como a 151, que garante, né, as diretrizes do direito de se sindicalizar, de se organizar coletivamente, e traz, mais uma vez, a importância de a gente falar sobre isso para organizar as lutas do nosso povo. Vamos debater
sobre esse tema. Estou com muita disposição e acredito que vai ser um programa muito proveitoso. João, eu vou tornar pública uma troca de mensagens no momento em que eu te convidei. Você me enviou uma planilha com uma série de processos relativos à greve com a marcação daquelas que haviam sido consideradas ilegais, né? E você fez um comentário irônico de que será que nenhum sindicalista ou advogado de sindicato sabe mais qual é o passo a passo para que uma greve seja considerada legal? João, você acompanha de perto, você é integrante da Comissão de Direitos Sindicais da OAB e também acompanha de perto essas greves e essas greves que foram consideradas ilegais ou, como se disse aqui, essas tentativas de entrada em greve que foram preventivamente tornadas ilegais antes mesmo de acontecerem. Eu queria que tu traçasse um pouco desse mapa no estado de Pernambuco, para, na sequência, o Sandro César falar sobre o quadro no Rio de Janeiro. Por favor, João. Tá certo, vamos lá. Eu queria até agradecer, em nome da Comissão de Direito Sindical, que a LEP, né, a Assembleia Legislativa, nos recepcionou nessa audiência pública, e que foi um momento muito importante, foi um passo forte, um passo que teve uma grande publicidade e que a gente precisa fazer um ponto de virada. E ali eu acho que foi o início disso aqui no Estado. E o início disso aqui, eu preciso ressaltar o que Dani falou sobre o tribunal, o TJPE, porque assim, são duas formas de julgar, né? Aqueles trabalhadores seletistas, eles vão ter um tribunal federal no estado, que é o TRT6 da região, e as liminares dadas, os julgamentos, são de um jeito. Qual jeito? Se dá oportunidade do contraditório em regra, se estabelecem critérios para se manter, enquanto vai ter a negociação reaberta ou não. Ok? Dani falou TJPE. TJPE julgam dos servidores do Estado e de todos os municípios. E aí é o quadro que eu lhe passei. Quando a gente faz, isso é uma pesquisa pública. Quando a gente bota classe processual, direito de greve, aparecem lá 42, acho que desde 2020 para cá. E desses 42, todos são decididos de forma liminar. Claro, tem o trâmite processual depois, mas todos são decididos de forma liminar, numa celeridade maior do que o atendimento do seu programa, né, que Dani pediu no domingo, e a gente está na sexta-feira gravando. É a celeridade que Dani falou, que tem um processo, desculpem, de manhã e de tarde, já tem um oficial de justiça com a decisão na mão. E essas decisões, elas não têm aquela fase que falei do tribunal com o contraditório. Porque o que é que acontece? A Fazenda entra com um processo pedindo a declaração da ilegalidade da greve. Ela vai dizer que algum passo a passo, alguma etapa do passo a passo não foi cumprida. Mas veja, como você faz prova do que não foi? Não houve publicidade, Dani falou, numa dessas greves agora. Não se esgotou as negociações? Bem, como assim? Se uma categoria se reuniu em assembleia, não tem mais nenhuma proposta na mesa e a última foi negada, é um malogro. Está configurado. Basta a Fazenda, então, numa petição, dizer eu tinha uma outra proposta para apresentar. Essa proposta não foi apresentada antes da deflagração da greve, né? Defeitos em estatutos ou ausência de entrega de estatuto, a gente não entregou o estatuto ou não foi juntado no processo? Porque, inclusive, nos ofícios que eu preparo, e tenho certeza que todos os outros advogados preparam, eles colocam que está em anexo o estatuto com tantas páginas, não é? É natural que a gente faça isso. E aí a pergunta, quer dizer, a ironia que eu tratei com você no âmbito pessoal é: será que nenhuma central sindical, será que nenhum dirigente sindical, será que nenhum advogado que milita na área
é capaz de fazer um passo a passo, uma única vez, bem, eu acho que a lógica diz o contrário. A lógica diz que provavelmente todas são legais. Inclusive aquelas de direito de trabalhadores essenciais. Uma curiosidade que eu queria trazer é que existiu, nesse momento em Recife, estava bem efervescente, ou está bem efervescente, os servidores municipais ameaçaram entrar em greve, mas não chegaram a entrar, os professores chegaram a entrar em greve, e os enfermeiros entraram em greve. A decisão, Dani, nos enfermeiros foi não reconheceu nenhuma irregularidade no passo a passo, mas reconheceu que a gente... Desculpe, saiu a gente porque eu sou advogado desse sindicato especificamente. E que os enfermeiros tinham dito que fechariam 100% dos postos de saúde. Mas os postos de saúde são serviços adiáveis, ok? A gente garantiu todos os demais. E por curiosidade, isso foi na terça-feira, a decretação da ilegalidade. Na quarta-feira foi uma chuva torrencial aqui em Recife. E Recife é uma cidade que não vive quando chove. E os atendimentos nos postos de saúde foram adiados pela própria prefeitura, inclusive de forma antecipada. Então, o serviço era adiável. Então, veja, sequer há uma irregularidade reconhecida. O que há é a vontade. Serve a quem? A quem serve? Desses 42 processos que eu passei na lista para você, teve uma liminar indeferida, o que seria, no caso, para os sindicatos, positiva. Porque era um pedido de decretação de ilegalidade de greve, de uma greve que ainda não existia. Os sindicatos eram o Sindicato dos Técnicos de Enfermagem. Ele ainda não estava em greve. Ele apenas decidiu, em assembleia, que dali então estaria em estado de greve, com a assembleia aberta e permanente, enquanto se debatia. Por isso, não oficiou nada a ninguém, nem comunicou nada a ninguém, com quórum qualquer. Era só aquilo. E aí aquela liminar foi dada dessa forma. E um outro sindicato, que também estava em estado de greve, que tinha uma ligação, são dois sindicatos da saúde, teve o mesmo processo com a liminar negando. Negando não, dando a ilegalidade do direito do estado de greve. Então, agora a gente não consegue mais nem pensar. Se um sindicalista, fica o aviso a Sandro, estiver pensando em fazer um movimento de greve, é capaz de ser decretado ilegal. Agora, sim, uma situação que eu queria trazer para a gente é o seguinte. O judiciário é provocado. Ele não está lá caçando as greves. Então, virou um instrumento de não negociação do patrão público. Acho que é importante a gente ressaltar que é competência exclusiva do chefe do executivo de fazer o reajuste, né, dos servidores. Então, às vezes, a gente senta na mesa para negociar, olha, o PL tem data para sair, se vocês não fecharem agora, vai sair o PL do jeito que a gente colocou. É assim que funciona. Em mais de uma... Aqui a gente tem 184 municípios e o estado, então, em mais de uma fazenda pública, a gente já sentou e já ouviu isso informalmente. Então, se ele faz esse tipo se cabe a ele fazer esse tipo de lei, e se ele tem a arma de imediatamente, na hora que qualquer categoria para, essencial ou não, vai ao judiciário e faz com que aquele movimento pare, que é a maior arma que a gente tem, os salários vão ficar do jeito que o próprio executivo quis, e não é à toa, pelo menos no cenário que a gente está aqui, que Pernambuco tem os piores salários entre servidores. A gente tem um número grande de exoneração, tá? Do serviço público para o privado. As pessoas, em regra, isso é um quadro que está mudando. Não sei como está no Rio de Janeiro, mas se a gente tinha lá, desde o início,
a busca pelo trabalho estável, a busca pela segurança de trabalhar para o serviço público, isso está modificando. Pelo menos nos sindicatos das áreas que eu atuo, isso está se modificando. Então é isso, assim, fico à disposição para dar mais detalhes, se necessário, mas acho que o que vem acontecendo é isso. A pergunta a gente ser feita é o interesse de quem? O que é que está em jogo para que sequer seja dada a oportunidade do contraditório para que os sindicatos façam a defesa do direito constitucional de greve? É isso, Marcos. Sandro, obrigado, João. Sandro, oi. A realidade descrita por Dani e por João diz respeito a uma governadora, né? Essa segunda parte da fala do João, em que ele disse, olha, o Poder Judiciário ele é provocado, e é provocado por agentes públicos, né? Provocado por governadores, prefeitos, etc. Então, no nosso caso, a gente está falando aqui de Raquel Lira, no caso da cidade do Recife, João Campos. Como é que é no glorioso estado do Rio de Janeiro essa situação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e aquelas greves que dizem respeito à prefeitura de Eduardo Paes, ou então o Estado, o governo do Estado do não glorioso Cláudio Castro? Por favor, Sandro. Muito bem dito. Nada glorioso, Cláudio Castro, né? Nada glorioso. Bem, eu quero saudar a deputada Dani Portela por ter tido essa iniciativa de procurar rapidamente debater o tema no calor da emoção que ele acontece. Só que esse é um tema recorrente, né? Na verdade, no Brasil. Por hora, se esquece da importância que teve as greves no Brasil, inclusive para a existência do processo democrático, né? Do ciclo democrático que nós vivenciamos hoje, né? A importância das greves. Se não fosse a greve do ABC, o início das greves no ABC, a gente talvez não tivesse chegado à abertura política que se deu depois, né? Daquele movimento da seção da classe trabalhadora, dos movimentos de greve que não tem só sempre como objetivo a defesa do salário do trabalhador e da trabalhadora. Muitas das vezes dos avanços sociais, como acontece muito aqui no Rio, em Pernambuco e outros lugares, que são as greves dos trabalhadores da saúde, da educação, que sempre tem na pauta lá o pedido de realização de concurso público para repor a mão de obra do trabalho público para garantir à sociedade um bom atendimento. Mas o que tem acontecido, em via de regra, é a redução do Estado. Né? Tem ocorrido a não realização de concursos para a recomposição da força de trabalho do setor público, tanto da saúde quanto da educação, e outros setores da administração pública. Isso faz com que as relações sejam cada vez menos sólidas, mais frágeis, as relações trabalhistas, e aí também atrai a competência de outro lugar para julgar, né? Mas sempre muita coisa acaba indo para a justiça comum. Na justiça comum é simples. Utiliza a lei lá de 1989, né? A lei de greve de 1989, para aplicar naquela que não tem direito à negociação estabelecido em normativo, porque no setor público não há regulação do direito de greve no setor público. Não há regulação do direito à negociação sindical, né? Porque, infelizmente, a Convenção 51 não foi regulamentada até hoje no Brasil, foi ratificada, mas não foi regulamentada, o que eu acho que é um contrassenso, porque quando, no meu olhar aqui de sindicalista, quando você internaliza uma norma jurídica dessa natureza, uma norma internacional, uma convenção internacional, como essa é a Convenção de Direitos Humanos, né? A Convenção 51, que é o regulamento de direito de greve no setor público, se ela foi votada com quórum constitucional lá, dos mesmos que são presidentes constitucionais, automaticamente ela deve entrar, deve fazer parte, compor o ordenamento jurídico pátrio. E ele precisa regulamentar a regulamentação, né? E tem um decreto para regulamentar isso. Um decreto do governo brasileiro para regulamentar. Mas aqui o direito de greve também é tolhido aqui no Rio de Janeiro, como acontece no resto do Brasil. Os juízes aqui fazem letra morta aquele dever de não haver intervenção estatal no direito de organização dos trabalhadores. Então, é um princípio constitucional basilar. Né? O Constituinte de 88, que era outro momento, né? Que a gente sempre precisa situar os acontecimentos no seu dado
no seu tempo histórico. Em 88, naquela força popular que existia, naquele avanço social que existia, aquele clamor social e popular, se conseguiu fazer uma Constituição que elevou a princípios constitucionais de determinados direitos que já existiam e eram tolhidos. Só que agora resolveram reescrever a Constituição. E essa reescrita da Constituição perpassa pela retirada de direitos o tempo todo. E nesse caso, aqui no Rio, o direito de greve sempre termina no tribunal. O direito de greve que é claro, límpido no texto da Constituição, começa a ter um monte de dúvida, um monte de sermões para o exercício. Na verdade, o único senão para o exercício do direito de greve deveria ser, à luz da Constituição, o desejo daqueles e daquelas que vão realizar a greve, né? Que devem escolher o momento de fazê-lo. Esse é o direito que se tem. Esse é um direito que deveria ser respeitado. Entretanto, utilizam de detalhes de legislações que são tanto quanto autoritárias para intervir na organização sindical. Inclusive violando as convenções que o Brasil faz parte, como a Convenção Internacional do OIT 87, né, que assegura o direito de greve. E no Brasil, nós estamos num momento difícil. No Brasil, estamos num momento de reescrever a Constituição de uma outra maneira para tolir o direito do povo, para tolir os avanços sociais, para impedir que a sociedade possa se manter viva. E é próprio dos momentos que a gente convive com autoritarismo, com fascismo, essa coisa de impedir o exercício do direito já está assegurado. Nós estamos no momento do extremo retrocesso. O extremo retrocesso dessas relações. Essas relações, de fato... e a gente tem assistido em várias greves, inclusive no setor público federal, greves que são impedidas antes de começar. Né? Greve com os governos, eles são todos que são patrões, os patrões vão ao judiciário para limitar esse exercício. O judiciário não tem dúvida, não faz cerimônia. Normalmente impede, e quando não impede explicitamente, cria subterfúgio para que ele não aconteça. Como multar as entidades sindicais em multas astronômicas, como estabelecer o critério de funcionamento do que vai funcionar ou não. Teve greve no setor público, o judiciário decidiu que tinha que funcionar 80%. E eu pergunto, é greve 80% funcionando? Qual o efeito? Pode ficar a greve o ano inteiro, né? Se 80% tiver que funcionar, a greve pode durar o ano inteiro, porque não há de fato um ambiente, não se cria um ambiente para se chegar a qualquer tipo de acordo ou uma negociação. Mas o que eu sempre gosto de trazer para o debate é o seguinte, aqui muitas das vezes se esquecem que tem... Para que nasceu as leis, né? As leis nascem para regular o direito, para organizar o direito, e não para tolir o direito, porque a sociedade existe, e eu tenho muita fé na classe trabalhadora, né? E esses que tentam tolir os direitos podem experimentar essa nossa vontade de exercer o direito com mais força, com mais vontade, com mais vitalidade. Que é o que eu estou vendo trabalhadores fazendo no Brasil inteiro. O número de greves no Brasil cresce todos os anos, apesar dessas atitudes antidemocráticas que não vão de frear a vontade de se organizar os trabalhadores. O doutor João disse uma coisa bem engraçada. Parece que nós estamos desaprendendo a exercer o direito de greve. Porque tem que precisar de alguém para nos ensinar qual é o limite desse exercício. E não tem dúvida nenhuma que o movimento sindical, os trabalhadores e trabalhadoras vão continuar se organizando, apesar desse avanço autoritário, porque, como eu disse aqui no início da minha fala, o Brasil deve muito a esses que os constroem no dia a dia, que são os trabalhadores e trabalhadoras. Porque esses trabalhadores, desde sempre, ajudaram a escrever os direitos sociais e os direitos trabalhistas que o povo brasileiro tem. Não tem dúvida nenhuma que nós vamos continuar na luta e vamos vencer. Obrigado, Sandro. Normando, você, da mesma forma que o João, me enviou uma tabela, eu vou exibi-la agora para a nossa audiência. Eila, é uma tabela feita pelo Movimento pela Democracia, em que com base, como se diz aí, nas informações do Supremo Tribunal Federal no ano de 2023. Cada um dos ministros do STF e o percentual de votos nos processos que lá chegaram
favoráveis aos empregadores ou favoráveis aos trabalhadores. Eu vou começar pela média: 62% de votos favoráveis a ações que beneficiam os empregadores e 38% aos trabalhadores, alguma coisa em torno de 2/3 para os empregadores e um pouco mais de 1/3 para os trabalhadores. Normando, para além do fato de que os governos do PT poderiam ter escolhido um pouco melhor os ministros do STF para votarem favoravelmente aos trabalhadores, o que essa tabela nos faz apreender sobre os conflitos trabalhistas quando chegam à última instância do Poder Judiciário? Por favor, Normando. É importante a gente tomar essa tabela, que já está piorada, né? Esse quadro é melhor do que o da atualidade. A realidade já está piorada porque tivemos novas nomeações. A ministra Rosa Weber, que tinha uma linha quase completa em vermelho naquela tabela, já não está mais no Supremo, e os ministros que entraram mais novos estão muito mais para o lado do patronato, inclusive Flávio Dino, né? Zanin e Flávio Dino, incomparavelmente. Mas o que ela revela? Ela revela aquela ressignificação que o companheiro Sandrão estava mencionando agora há pouco, né? A Constituição está sendo reescrita com as decisões do Supremo e, particularmente em termos de direitos sociais, está sendo reescrita com uma concepção de sociedade ultraliberal, né, que tem por núcleo metodológico, que é o ponto de partida, uma abstração do indivíduo livre. E esse indivíduo livre, na definição literal, veja bem o que eu vou falar, de Fux, de Alexandre de Moraes, de Barroso, em várias decisões, esse indivíduo abstrato livre é livre de sindicatos, é livre de organizações coletivas, é livre de partidos. É essa construção que hoje é hegemônica ideologicamente no Supremo. Isso é uns 2 degraus civilizatórios para baixo da repressão política que o judiciário sempre exerceu contra os sindicatos e contra o direito de greve. Muito rapidamente, né, existe um monte de distorções políticas no judiciário ao julgar a greve, que não são casuais, que atendem ao interesse do capital, mas que conversam muito com a nossa tradição autoritária do trabalho escravizado. O trabalho é uma coisa menor para o judiciário. O trabalhador é um cidadão de segunda categoria para o judiciário. E isso é muito enraizado e se revela, né, nos julgamentos de greve. Não voltando muito no tempo, a Constituição de 88 ela avança, né, o artigo 9º vai fixar que aos trabalhadores compete, até o João lembrava antes de irmos ao ar, aos trabalhadores compete definir o objeto que vai defender na greve e definir a oportunidade. Isso é repetido em 1989 na Lei de Greve, na 7783 de 89. Mas os tribunais todos construíram uma jurisprudência patronal de que o trabalhador não pode escolher o objeto da greve. O objeto da greve tem que ser só a da reivindicação e impasse negocial. O trabalhador não pode escolher o momento da greve, contrário ao que está na Constituição. Ele só pode ir para a greve quando surgiu o impasse negocial e na iminência ou já vencido o acordo coletivo anterior. Então, isso foram formatações para aquém do que dispõe a Constituição e que foram definidas a partir de um viés ideológico. Mais grave do que isso, a história das multas, né?
Primeiro eu vou falar de uma outra distorção que é muito idiota, que é o interdito proibitório, né, que é a proibição de fazer piquete, proibição de fazer aliciamento de trabalhadores, e o piquete de convencimento está nas convenções internacionais todas da OIT. Como é que surge o interdito proibitório? Ele surge a partir de experiência do patronato rural contra ocupações do MST. O interdito só cabe onde há esbulho à posse, onde a posse do imóvel está ameaçada. Então, apesar de reacionário, se poderia até admitir a construção teórica de que ele cabe no caso de ocupações do MST. Mas em empresa não existe esbulho à posse. Greve nenhuma toma posse do imóvel do patrão. Mas criou-se, a partir da experiência do MST, e a categoria bancária, sobretudo, foi vítima disso, seguidamente, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador, vários sindicatos de bancários, em determinado momento, valendo os interditos proibitórios, tinham a sua diretoria proibida de andar na rua em que existia o banco, porque as liminares eram dadas para que o diretor sindical não se aproximasse 300 metros da agência bancária. E você tinha, por exemplo, na Avenida Rio Branco, uma sequência de agências. Isso significava uma lesão ao todo-poderoso direito de ir e vir que o patronato sempre reivindica, como se a entrada da empresa fosse uma avenida de trânsito. Do interdito, que ainda é usado, tá? Estou falando muito no passado, por construções jurisprudenciais, mas ainda é usado contra a greve, vamos para a absurda multa, que já foi objeto até de condenação moral perante o Comitê de Liberdade Sindical da OIT, o órgão máximo, né, para entendimento de aplicação e preservação do direito de organização sindical, que é a multa por não voltar ao trabalho. Né? Quando é que o judiciário surge com isso? E surgiu numa greve de rodoviários de Salvador, em 1990, e o valor era absurdo para a época. Primeira categoria nacional que teve multa fixada pelo Tribunal Superior do Trabalho foram os empregados da Petrobras, os petroleiros, numa greve de março de 1991. E aí, Dani, o valor que você disse hoje era o valor da multa diária dos petroleiros 35 anos atrás, nessa greve de março de 1991. Os 100 mil dias virou tipo fetiche, assim como tem que garantir 30% nas atividades essenciais virou fetiche. Agora já jogam para 70%, 80%, né? Não se tem mais vergonha de ser ridículo. A multa, ela essencialmente é ilegal. Porque vejam bem, existe, é admitido, a astreinte, né, que é a multa que um juiz impõe para que uma parte no processo cumpra uma obrigação de fazer. Aquela parte foi condenada à prática de um ato. E aí ele deve ao judiciário uma multa por dia em que ele resista àquele comando do judiciário. Beleza. Isso se aplica em relações obrigacionais que transcendem o limite do contrato, são extracontratuais. Não é o caso do direito do trabalho. Por quê? Por um preceito básico da nossa Constituição e de todo o direito escrito brasileiro, desde 13 de maio de 1888. O direito brasileiro não admite trabalho que não seja livre. Assim como a liberdade de opção de um contratante é um requisito formal para a validade jurídica de qualquer contrato, a liberdade de trabalho é essencial para o contrato de trabalho. Não existe possibilidade jurídica de um trabalhador ser forçado a trabalhar. E, portanto, é inaplicável essa multa. Ah, Normando, mas aí você está falando que não existe possibilidade, então o cara pode ficar 50 anos em greve. Existem consequências contratuais previstas na CLT. Né? Se ficar
mais de 29 dias sem ir ao trabalho é abandono de emprego. Vários juízes aplicam o abandono de emprego para greves longas. A diferença, e por que eles querem a multa e não basta o abandono de emprego? A diferença é que, com o abandono de emprego, o patrão vai ter que aplicar para todos os grevistas. Ele não vai poder selecionar para esse eu aplico, para aquele não aplico, porque a situação fática que gera o direito é a mesma, não muda nada. E aí a multa é uma muleta fundamental para forçar o desequilíbrio negocial, garantir a supremacia econômica e proteger os patrões. Isso faz parte da tradição em que foi escrita a CLT. A CLT tem duas caras. Ela foi criada como um instrumento de repressão política dos trabalhadores combinada com garantia de direitos individuais. Nós nunca saímos dessa contradição, dessa bifacialidade. E, por último, para fechar sobre a greve, aí um aspecto processual. Os tribunais do trabalho, eles ainda ditam uma sentença normativa sem autorização constitucional para isso. Todo o ordenamento do sistema de relações de trabalho fascista, que foi copiado para a CLT em 1943, se baseava num tripé, que é o imposto sindical, que caiu, a unicidade sindical, que é o Estado dizendo que só pode haver um sindicato por categoria e por base territorial, e o terceiro, que era o poder normativo da Justiça do Trabalho. O poder normativo estava na Constituição de 88, literalmente traduzido do italiano da Carta del Lavoro, a quinta declaração da Carta del Lavoro, se não me engano, para o parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição, que era a competência da Justiça do Trabalho, e essa redação foi tirada pela Emenda Constitucional 45, em 2005. Não existe mais na Constituição a possibilidade dos tribunais do trabalho ditarem regras da relação de trabalho na sentença normativa. Mas os tribunais, quando há greve, ainda se acham autorizados a fazê-lo, apesar de ter caído o preceito constitucional. Em suma, a greve é o que mais expõe a contradição do judiciário, o que mais põe a nu a sua missão social de proteger o patronato. Agora, estamos indo para um cenário muito pior, em que a tendência é individualização de direitos e criminalização retrógrada da greve. Se botar para votar hoje, nessa legislatura que a gente tem, a reforma da lei 7783 de 89, a lei de greve, vai sair a criminalização do direito de greve. Bom, depois dessa primeira rodada, dizer à nossa audiência que já está programada para o mês de julho uma série especial do Trilhas da Democracia sobre crise organizacional da classe trabalhadora e propostas de saída, de superação dessa crise, em que a gente vai discutir vários aspectos, inclusive esse que está presente de alguma maneira em todas as falas, mas particularmente nessa última fala do Normando, que está vinculado à apologia do individualismo na sociedade em que a gente vive. Não é? Quando o Normando falava dos votos dos ministros do STF, né, e a defesa que se faz lá às liberdades individuais, imediatamente eu me lembrei de uma lei de 1791 da Revolução Francesa, a Lei Le Chapelier, ou seja, uma lei revolucionária, não é? Que era a lei que proibia a organização dos sindicatos, proibia, na verdade, a organização em qualquer tipo de corporação, partindo do pressuposto de que a liberdade individual era superior a todas as outras e nenhuma outra forma de organização poderia ser aceita porque, acima de tudo, existe a liberdade do indivíduo. Como é uma lei que nasce com a modernidade,
nasce, é fruto da Revolução Francesa. Evidentemente que os ministros do STF que fazem essa defesa podem, ao mesmo tempo, fazer críticas aos retrocessos, à pré-modernidade, né, decorrentes das forças de extrema-direita, fascistas, com as suas fake news, com seu discurso negacionista, etc. Né? Quer dizer, então, é uma brecha pela qual pode ser explorado esse discurso de que nós somos atuais, né? Nós estamos no caminho certo da história, que, na verdade, é um caminho que a gente já conhece, vão se completar 50 anos, que é o combate fortíssimo aos sindicatos, que nasce com Margaret Thatcher na passagem dos anos 70 para os anos 80. Né? O grande responsável pela crise da Inglaterra, naquele momento, eram os sindicatos. Né? E é famosíssima a frase da Margaret Thatcher de que não existe sociedade, o que existe são indivíduos. Né? Agora, as falas de João e de Sandro me lembraram também, e Normando também fez referência a isso, né? Há um outro ponto que muito se alega, que também é um direito individual, que é o direito de ir e vir. Né? E eu me lembro, durante uma greve de rodoviários aqui na cidade do Recife, né? Em que, no dia seguinte, os órgãos de comunicação, né? As televisões, os jornais, estampavam nas suas matérias, nas suas manchetes, né? Mais uma vez o direito de ir e vir foi violado, os trabalhadores queriam voltar para as suas casas e não conseguiam por conta do longo engarrafamento. E eu me lembro, numa discussão, num diálogo com o Ivan Moraes Filho, do PSOL de Pernambuco, né? Partido de Dani Portela, dizendo como se no Recife fosse necessário uma greve para fazer com que as pessoas ficassem 2 horas, 3 horas paradas no trânsito. Basta as condições normais ou então uma chuva, como o João fez referência agora, né? Basta um choque da realidade para dizer o quanto, na verdade, peraí que eu estou tentando embarcar de novo, Normando aqui, basta um choque da realidade para mostrar o caráter completamente equivocado e ahistórico. Né? Quando se fala de direito de vir, estava se pensando em outra coisa, estava se pensando no laissez-faire e laissez-passer, estava se pensando na necessidade da liberdade de comercialização, a liberdade comercial, mas isso se tornou também instrumento argumentativo para a decretação da ilegalidade de greve, de combate aos sindicatos. Faltam 10, 12 minutos para a gente interromper. Eu queria fazer uma rodada, né, final, em que a questão seria a seguinte: quais são as tarefas para serem encaradas pelo movimento sindical, por advogados vinculados ao movimento sindical, políticos, políticas do campo democrático, de esquerda, né, para tentar, eu vou usar a expressão, se vocês quiserem me bombardear, por favor, para reduzir os danos dessa ofensiva contra o direito de greve. Dani Portela, por favor. Vou tentar ser bem breve, porque o tempo é curto para dividir para muita gente. Mas, assim, foi um prazer ouvir uma verdadeira aula. Para quem não me conhece, eu sou professora, né? Eu sou professora, sou advogada, que está deputada. Então, uma coisa que me incomodava muito na minha atuação profissional, eu atuei como advogada sindical também por muitos anos, coincidentemente juntando minhas duas tarefas. Advogada sindicato de professores, eu como professora, né? E uma coisa me inquietava, que eu participava de formação política nos sindicatos. Isso é um desafio nosso, que a classe trabalhadora, ela acaba depositando muito no jurídico, e eu como advogada, a gente sofre muito com isso, há toda a esperança de mudança. Então, veja, primeiro, a greve é um dos instrumentos, existem inúmeros instrumentos de fortalecimento de pressão, a greve é um instrumento que foi juridicamente garantido. Vamos pensar
que no século passado greve era considerado crime, tá? Assim, greve já foi considerado crime. Então é um instrumento legal que veio com a Constituição Cidadã, que precisa ser colocado em prática e defendido, mas a gente precisa ter um papel pedagógico da nossa organização. Porque quando a gente chega numa assembleia e as pessoas só querem falar com jurídico, é entregar para esse judiciário, que nós fizemos uma excelente análise hoje, seja nos tribunais estaduais ou no Tribunal Federal, a este judiciário que está a serviço do capitalismo, com o avanço do neoliberalismo, o nosso poder de organização. Então, acho que a gente tem que sair falando da importância de se reorganizar, de conversar, do meu lugar do parlamento. Vamos pensar que até hoje a gente não tem uma legislação que regulamente o que a Organização Internacional do Trabalho já regulamentou para nós. A gente não tem legislação no âmbito nacional que regulamente o que já está regulamentado fora. Então, o Brasil, ele coaduna com esses tratados, mas ele não coloca a sua prática totalmente em território nacional. Acho que a gente também pode pensar que na Assembleia eu venho provocando os deputados aliados do nosso campo, o deputado Doriel, com quem recentemente nós dialogamos com a categoria de bancário para debater a questão de assédio moral. Todo mundo aqui que atua com o sindicato, advogando ou como dirigente e liderança sindical, ou estudando esse movimento, está vendo um processo de adoecimento. Então, existe muito afastamento em detrimento de doença decorrente desse mundo de trabalho completamente precarizado, adoecido e assediador. Então, a minha proposta aqui para João Paulo e o deputado Doriel era a gente fazer uma frente parlamentar para debater, frente parlamentar sindical e social, para debater com os sindicatos e movimentos sociais as formas de a gente coletivamente pensar, agir de maneira conjunta para fortalecer essas vozes. A greve é um instrumento, mas eu queria concordar com o doutor João, dizendo que o judiciário ele é sempre provocado. Então, a gente tem que olhar para a correlação de forças na sociedade, principalmente para os poderes executivos. Então, eu queria me somar com vocês, me colocar à disposição para a gente continuar debatendo isso, porque uma hora não dá para trazer a profundidade e a complexidade que esse debate merece, mas para um debate introdutório foi excelente. Obrigada a todo mundo que está aqui participando. Obrigado, Dani. João? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que a gente está fazendo aqui. É trazer todo mundo que está passando por essa situação, mas em diferentes posições, aqui até em localidades. A gente passa a expertise, as experiências, a gente aprende e a gente até escuta o que não deu certo. E assim a gente vai progredindo. A segunda coisa que eu acho que a gente precisa fazer, assim, estou tentando ser objetivo, é ocupar o espaço. Em paralelo a tudo que a gente for desenvolver no campo da esquerda, uma coisa a gente precisa modificar. É a tabela que Normando mostrou. Aquela tabela que Normando mostrou está em um tribunal, o maior deles. Até a gente não citou que eles têm um tema 531 de repercussão geral, que diz que o empregador público tem o dever de descontar os dias dos servidores parados em greve, ok? Tem o dever de descontar. Isso é um tema de repercussão geral do STF. Então, a gente precisa ocupar, o campo da esquerda precisa ocupar esses espaços. É do tribunal que a gente está falando, é do tribunal estadual, é de outros locais, porque talvez a cultura, as nomeações, as formas de verem o mundo tornem impossíveis a gente, com as ferramentas que tem hoje, modificar. Então, primeiro, eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços. E até lá, uma situação que Dani falou, que é fundamental,
é que o jurídico não participe das assembleias. Brincadeiras à parte, a gente costuma ir como consultor, mas a gente tem que fazer, sim, essa educação. A gente tem que fazer essa educação de que o judiciário é um terceiro ente numa negociação que não precisa existir. A negociação é você com seu patrão, a luta de classe. E esse terceiro ente, que não precisa existir na negociação, ele não costuma ser isento ou não costuma decidir em nosso favor. Então, não devemos trazê-lo enquanto não for absolutamente necessário. Essa é uma educação que realmente, Dani, precisa. Se você teve isso, você hoje, enquanto deputada, e teve isso enquanto advogada do sindicato, saiba, em todos os sindicatos, na maioria deles, essa é uma cultura que existe. Isso a gente realmente precisa tirar. Então é isso. Eu acho que da parte jurídica, a gente pode lutar pela regulamentação. Agora, essa regulamentação tem que ser feita com os atores ideais, para que também não exista uma regulamentação que dê o que Sandro falou. De que serve uma greve de 80%? De 20 parada e 80 funcionando. Então, uma regulamentação dessa tem que ser feita precedida de ocupação de pessoas como Dani, no Legislativo, de pessoas desse campo no Executivo. Acho que essa é a minha fala. Sandro, obrigado, João. Sandro? Eu quero primeiro agradecer novamente aqui a oportunidade de participar do debate, um debate tão rico como esse, e dizer o seguinte, de fato, nós estamos numa luta do limiar do novo tempo, né? Para saber em que mundo que nós vamos viver. A luta é maior, a luta não é só do campo do direito à organização sindical, a luta mais ampla que é da própria significação do ser humano. Esse momento que nós estamos vivendo. O ser humano vai ser um ser individual puramente, ou se ele vive em sociedade. Essa é a questão. E esse nosso direito sindical que nós estamos discutindo aqui, que é um direito humano, tem a ver com isso. Nós estamos vivendo um momento de negação de direitos humanos. E imagina se alguém tem direito a fazer greve, que negócio é esse? De parar o interesse do patrão, né? De prejudicar a sociedade, como eles gostam de dizer, quando os servidores fazem greve. Eles sim têm o direito de prejudicar a sociedade, e o servidor, o trabalhador, não tem o direito de defender a sociedade. Porque, na verdade, o direito que o trabalhador tenta defender é o direito de melhorar a sua própria vida. Ela, embora possa parecer algo individual, a vontade individual, mas se traveste de uma vontade coletiva e que influencia, inclusive, no desenvolvimento social, né? Quando os trabalhadores conseguem bons acordos, a economia do país cresce, né? Normalmente a economia do país cresce, né? Isso pressiona para que o país se desenvolva, pressiona para que a administração pública seja mais pública do que privada, como é hoje, como está acontecendo hoje. Nós estamos reconhecendo um retrocesso tremendo. O que nós precisamos fazer, os sindicatos precisam fazer, ao meu ver, é mobilizar a sua base. O trabalho devido é mobilizar, é fazer mobilização social. Esse é o trabalho. O nosso campo tem a necessidade de fazer mobilização social. Eu sempre reconheço a eleição como um momento importante, mas está longe de ser o momento mais importante, mais decisório. O momento decisório são aquele período entre uma eleição e outra, sabe? Aquele momento em que não tem nada, é um momento que tem que ter tudo, tem que ter povo na rua, mobilização social, os trabalhadores e trabalhadoras acreditando nos seus meios de organização, nos seus partidos, nas suas organizações, isso que é importante, porque esse sujeito fruto e meio e final dele mesmo, ele não existe. Ele não existe. Se não tivéssemos construído a sociedade com todos os defeitos que ela tem, cada país, em cada lugar, em cada povo, talvez nós nem estivéssemos aqui. E essa vontade de se organizar em sociedade, essa organização social, ela nasce da própria natureza humana. Erra quem acha que o ser humano ele nasce para ser individual. Erra muito. Porque, na verdade, a todo momento, o ser humano busca o outro para sobreviver. Ele se organiza por isso. E se alguém acha que, tirando as leis, tirando as mínimas garantias, vai resolver o problema em prol dos patrões, está muito enganado. Porque a classe trabalhadora, e assim, para abrir um parênteses muito rápido, que eu sei que o tempo é exíguo, haja visto o que está acontecendo hoje com aqueles e aquelas que disseram que seriam livres desse trabalho informal dos aplicativos. E hoje deixam de trabalhar 8 horas ou 9 horas com a garantia da CLT, tem a garantia da CLT para trabalhar 18, 19 horas sem garantia nenhuma.
Essa é a liberdade que querem impor aos seres humanos. Mas esses seres humanos, inclusive, já começam a despertar e começam a fazer suas organizações. Porque quem nasceu primeiro, gente, não foi a lei. Quem nasceu primeiro foi o indivíduo, foi o ser humano. E essa sociedade advém desse ser humano que tem vontade de se organizar e depois vem as leis. Então, quem tenta fazer o contrário, fazer a roda da história rodar para trás, vai se dar muito mal nessa história, porque eu tenho certeza que a sociedade vai se organizar e vai sair do buraco que ele se enfiou. Que é isso que tem acontecido. O povo, a população, no mundo inteiro, as sociedades no mundo inteiro têm se enfiado no buraco. Mas do buraco, onde sair? Porque do buraco de onde nós saímos, nós formamos o mundo que tem hoje. Pode não ser o melhor, mas é o que tem. É o que nós fomos capazes de construir. E não tem dúvida nenhuma que fortalecendo as organizações é o caminho para que a gente possa sair desse buraco tão profundo que estamos aqui no Brasil hoje. Obrigado aí. Eu vou convidar Normando para reassumir a condição de co-condutor do programa e pedi-lo para finalizar esse Trilhas da Democracia de hoje, convidando a nossa audiência para, no próximo domingo, assistir um programa sobre a superexploração do trabalho doméstico no Brasil. Não perca. Normando, por favor, suas últimas palavras e uma despedida para a nossa audiência. Bom, agradeço muito. Tem toda uma história para a gente ressalvar a importância do direito de greve, mas eu vou ser muito breve. Agradeço muito a presença de todos vocês, porque acho que o debate foi rico, né? Agora, nesse final, as falas foram muito, muito importantes, e peguei elementos de cada um que eu já tinha na cabeça para falar, mas vou sintetizar, até para não repetir, também para não contar a história, vou sintetizar numa frase que eu gosto muito, que é: uma boa greve vale mais do que 1000 sentenças favoráveis ao trabalhador, porque é a greve que cria os direitos sociais. Então, um papel fundamental nisso, que o Sandro falou por último agora, é a gente criar consciência de classe, tirar a carga da palavra greve, tornar greve uma palavra usual do cotidiano do trabalhador, sem mística, e sem bater palma, por outro lado, pela mãe do guarda, né? Porque o que eu vejo de gente comemorando vai Xandão, enquanto o sujeito está cortando direitos sociais daquele mesmo coitado que grita vai Xandão. Então, acho que foi muito bom esse debate, estou muito feliz e espero que a gente retome o tema em breve. Obrigado, Dani. Obrigado, João. Marco, obrigado, eu sei que o tempo já acabou, mas só uma provocação final. Estou virando mestre nisso, que é dialogar com a nossa juventude. Jovens de 14, 15, 16 anos, fazendo uma campanha anti-CLT. A gente tem muitos desafios enquanto sindicato, enquanto povo organizado, para dialogar com o nosso povo, mas também não esquecendo da nossa juventude. Está tudo anotado, você sabe muito bem que as suas sugestões não são esquecidas nunca, mas agora a gente tem que terminar. Bom final de tarde de domingo para a nossa audiência. Obrigado, Dani, obrigado, Normando, obrigado, Sandro, obrigado, João. E o Trilhas fica por aqui.